autoridade foi dada a ele por Deus, e nós precisamos entender isso. Amém? Ele não é só um Senhor. Um Senhor, ó Senhor, nós te adoramos. Não é simplesmente um termo, uma palavra, mas é uma declaração que aquele que crê faz, e ela, por trás dessa palavra, envolve todo esse poder, porque quando eu digo Senhor, eu me remeto ao seu governo. Amém? Os mais antigos vão lembrar que os filhos não chamavam os pais de você. Ai do filho que chamava o pai de você. Ai do filho que chamava a mãe de você. Senhor. Alex, vem aqui, Senhor. Não era assim? É assim, irmãos. Porque remete isso. Essa palavra, ela carrega isso. E Cristo? O que significa Cristo? Cristo é aquele que nos justificou, é aquele que obedeceu ao Pai, é aquele que deu a própria vida, aquele que, para que os outros tivessem vida, se entregou, aquele que perdoou, que agiu com profunda compreensão e empatia. Esse é o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que se entregou, e a salvação foi dada a nós por intermédio dele. Então, quando Deus estabelece a Ele, Senhor e Cristo, nos remete exatamente a esse significado, irmãos. Não é simplesmente o Senhor, porque Ele tem mais experiência. Não é simplesmente o Cristo, porque o nome dele, que está lá na Bíblia, é Jesus Cristo. Não! É porque a palavra Cristo, ela carrega isso. É a expressão de salvação para a minha vida e para a sua vida. E diz o texto que nós lemos que Deus o fez Senhor e Cristo. E eles estavam exatamente ali discutindo. E o povo, quando ouviu isso, no verso 37, está dizendo que eles ficaram apavorados, aflitos. Por que eles ficaram apavorados e aflitos, irmãos? Eles tinham crucificado o Cristo, eles tinham crucificado o Salvador, e agora, diante disso, Pedro mostrou para a gente, através de Joel, através das declarações de Davi, Pedro mostrou para a gente que ele é, sim, o Filho unigênito de Deus. E o povo ficou aflito. E sabe por quê, irmãos? Eu enfatizo tanto essa aflição. Porque eu queria te fazer uma pergunta nessa noite para você que está aqui. E que você respondesse para dentro de você mesmo. Quem está no controle da tua vida? Quem governa a tua vida? Sabe por quê, irmãos? A gente, nos tempos atuais, tem uma péssima mania de se omitir de fatos que não tem como a gente se omitir. A Bíblia diz que só existe 2 senhores. Amém? E você pode dizer assim para mim: mas eu não estou servindo ao mal. Mas quando eu sirvo a mim mesmo, irmãos, o mal não precisa fazer mais nada. Nós só podemos servir a 2 senhores. Ou quem governa a minha vida é Deus, ou quem governa a minha vida é qualquer outra coisa. E nós precisamos encarar isso de frente. Foi essa a realidade ali na pregação de Pedro que as pessoas se depararam. E por isso eles ficaram aflitos, porque eles foram confrontados por isso. Eles foram confrontados por essa realidade. Eles foram confrontados por essa verdade. Peraí, se a minha vida não está sendo governada por Deus, quem está governando a minha vida? E nós podemos nesse tempo declarar e abrir a nossa boca: quem governa a minha vida?
Sou eu? E realmente é um direito seu. A pergunta é: quem está governando? E quando eu digo que sou eu, muitas das vezes é de fato os meus desejos, as minhas vontades, os meus prazeres, as minhas necessidades. Às vezes você fala: não, eu não governo a minha vida. Mas de fato, quando olhamos para dentro de nós e percebemos que a nossa vida, a cada dia, a cada amanhecer, lembramos das misericórdias do Senhor que foram renovadas, mas não abandonamos ou não deixamos de lado o nosso Deus que se chama eu. E quando eu estou sendo governado por esse Deus que se chama eu, irmão, Satanás não precisa fazer nada. Ele só pode ter certeza, está do nosso lado só aplaudindo. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Mas se a minha vida é governada por mim, eu não preciso de nenhum tipo de influência ou nenhum tipo de outra coisa. Porque o meu eu é o suficiente. É o suficiente para trazer exatamente todo o desastre para a minha vida. É interessante que quando nós entendemos isso e percebemos isso, que nós entendemos que, irmãos, não há nada criada pelos homens, não há nada feito ou feita pelos homens que é capaz exatamente de suprir ou de preencher esse vazio no nosso coração. E eu fico me perguntando quantas vezes, quantos anos, quanto tempo nós vamos ficar lutando com isso. Quantas vezes eu vou na igreja e continuo lutando com isso. Quantas vezes eu tenho refutado isso, tenho esquecido, não tenho me rendido, não tenho me entregue e continuo sendo dominado pelos meus prazeres, pelas minhas vontades, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu idealizo, por aquilo que eu filosofo, por qualquer outra coisa, irmãos. E aí eu me deparo com a palavra: ei, Deus fez Senhor e Cristo. E por isso, irmãos, eu me fiz essa pergunta a mim mesmo. Porque eu entendo que não existe imparcialidade. Diante de uma situação como essa, eu não tenho como ser neutro. Não, eu vou aqui na neutralidade. Eu não estou 100% sobre o domínio de Deus, também não estou 100% sobre o meu domínio. Amém? Não estou 100% sobre o domínio do mal, mas ali eu vou navegando nisso, achando que existe uma imparcialidade, achando que isso não vai trazer uma consequência, achando que isso está dentro da normalidade. Mas, irmãos, quando eu me deparo com a palavra, o texto é muito claro. Deus o fez Senhor e Cristo. Não tem outro. Não tem outro. E é interessante que nós olhamos para a história da humanidade, quem gosta de história, e você percebe, irmãos, quantos deuses, quantas coisas, quantas religiões, quantas coisas têm sido criadas ao longo da história, para exatamente suprir esse vazio na alma do ser humano. E somos tomados, irmãos, de uma cegueira, de uma indiferença, de uma dureza de coração, e que não conseguimos perceber. Por isso, vale a reflexão para esse tempo, porque, irmãos, não existe imparcialidade em relação a isso. Ou eu estou sobre o governo de Deus, ou eu estou sobre o meu governo, ou sobre o do governo de qualquer outra coisa. Não existe. Ah, não, mas tem uma área da minha vida, tem uma área da sua vida. E nós falávamos aqui no nosso encontro de sexta-feira, que nós estamos caminhando, irmãos, para um tempo onde de fato vamos precisar nos posicionar diante de Deus e diante dos homens. Amém? Por isso não adianta nós tentarmos ainda ignorar essa pergunta ou simplesmente deixar ela de lado.
porque eu sei disso. Eu falo por mim, irmãos, ela é extremamente confrontadora. Porque quando eu olho para o meu dia, quando eu olho para as minhas tarefas, quando eu olho para aquilo que eu faço, quem tem governado o meu tempo, quem tem governado as minhas ideias, quem tem governado? E aí, irmãos, a gente se depara com essa realidade. Mas Pedro, no verso 38, ele tem a solução. Ele tem a solução, irmãos. Para cada um de nós, como ele deu a solução para aquele povo. E sabe qual é a solução? Arrependam-se. Arrependam-se. Pedro disse, olha, verso 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para que o perdão dos seus pecados, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia diz, eu não me lembro agora a referência, que exatamente naquele dia diremos, Senhor, Senhor, mas eu profetizei em seu nome. Senhor, Senhor, mas eu preguei. Senhor, Senhor, mas eu acredito. Senhor, Senhor, mas eu fiz milagre em teu nome. Senhor, mas eu fiz cego enxergar, eu fiz paralítico andar. E a Bíblia diz que o Senhor diz o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aqui, irmãos, não é uma preocupação do céu ou do inferno, da eternidade ou não. Mas aqui o que eu estou querendo enfatizar e dividir isso com a igreja, irmãos, é a necessidade, sim, de eu e você nos rendermos a Ele enquanto é tempo. Porque há um só Rei, há um só Senhor. Há único. Há único. E eu sei que cada um de nós pode ter diversos motivos, lutas, dúvidas. Irmãos, mas eu sei também que esse Deus, através do seu Espírito, Ele é capaz de responder e de suprir todos os nossos anseios. Pedro disse àquele povo, como o texto diz para mim e para você hoje, arrependa-se. É simples. É simples, percebem que é simples. Só que tem um detalhe, irmãos, é fácil. A gente sempre fala, se arrepende, meu irmão, se arrepende do que você fez errado. Você já viu o ser humano como é que é? Se arrepender do que fez errado, ele começa a dar desculpa, diz que não é ele, até mente se for possível, para que a responsabilidade não seja imputada a ele. Mas diante dos olhos de Deus, irmãos, nós não temos desculpa, nós não temos como mentir, nós não temos como nos omitir. Por isso que Pedro disse lá para eles, e a palavra nos diz hoje, arrependa-se. Porque nós precisamos, irmãos, olhar para essa realidade. Para essa realidade, irmãos. E quando nós enfatizamos isso, é exatamente o aspecto de viver algo, é o aspecto de ser algo, porque nós estamos num tempo acostumado com títulos e rótulos. Como eu sou médico, eu sou crente. E isso não existe, irmãos. No reino de Deus existem uns filhos. Aqueles que creem se tornam filhos. Filhos, e filho não é título, filho não é rótulo, filho não é trabalho, filho não é exatamente missão, filho não é propósito, filho é aquele que foi gerado, é aquele a quem o pai ama, é aquele a quem o pai acolhe, é aquele a quem o pai ouve, é aquele a qual o pai corrige. Esse é o filho. Mas estamos acostumados, irmãos, a simplesmente ter um rótulo, sem desmerecer quem trabalha e quem conhece a pesquisa, mas bate lá o rapaz do IBGE e diz assim: você é o quê? Ah, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita. Como hoje também eu sou homem, eu sou mulher, eu sou o que eu quiser, não é isso que está hoje lá?
É rótulo, irmão, é dado, é informação. Mas Deus não nos chamou para ser informação, nem ser rotulado em nada. Deus nos chamou para ser filho, Deus nos chamou para nos entregarmos a Ele. Deus nos chamou para nós exatamente nos rendermos a Ele. E entender que Ele é perfeito, Ele é o dono de toda a sabedoria. Vamos ser sinceros aqui, eu e vocês, vamos ser sinceros. Quantas decisões nós tomamos por nós mesmos e trouxe consequências ruins para a nossa vida? Quantas, irmãos? Quantas? Eu confesso que eu não tenho nem dedo para enumerar. Quantas decisões erradas eu tomei e trouxeram consequências ruins para a minha vida. Mas o que eu acho mais louco de tudo isso é que quando eu tomei uma decisão que parecia a mais inconsequente de todas, era ali exatamente que Deus estava. Porque é exatamente o momento que eu falo, Senhor, é só eu e o Senhor. Não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem esposa, não tem ninguém. É eu e Deus. E nesse momento que é você e Deus, irmãos, aí as coisas ficam diferentes. Porque às vezes, como filhos inconsequentes, nós queremos só aquilo que é bom. Quem tem filho aqui sabe. O filho só quer o bom, é a hora de brincar, a hora de ir no videogame, a hora de comer porcaria. O filho só quer aquilo que é bom. Na hora que você vai lá e dá um limite, na hora que você fala não, na hora que você fala chega, na hora que você fala acabou, na hora que você fala já acabou, o que ele faz? Ele embirra, ele fica revoltado, ele fica bravo. E, irmãos, sinceramente, nós estamos abrindo o nosso coração aqui nessa noite. Quantas vezes agimos assim com Deus? Deus fala não. Deus fala, não é isso que eu tenho para você. E a gente embirra, a gente força a porta para abrir. A Bíblia diz, porta que Deus abre ninguém fecha, e porta que Deus fecha ninguém abre. Mas a gente fica lá na maçaneta, tentando abrir a porta, porque é aquilo que eu quero. E Deus fala, chega, e eu estou lá na maçaneta. E Deus fala, não, e eu estou lá na maçaneta, insistindo. E passa 1 ano, irmãos, e passa 2 anos, e eu estou lá na maçaneta. As coisas estão acontecendo, a volta de Cristo está mais perto, e eu estou na maçaneta. E Deus fala, você ainda está aí. Você ainda está aí, tentando forçar, abrir uma porta que não é para você, você ainda está aí. E aí ele fala, irmãos, no verso que nós lemos, 38, arrependam-se. No verso 39 ele fala, pois a promessa é para vocês. A promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o Deus, chamar. E a gente se esquece, irmãos, que as decisões erradas que tomamos, as decisões inconsequentes que tomamos, irmãos, ela vai afetar um todo, ela vai afetar gerações, ela vai trazer consequências para a nossa vida. Não é uma questão de maldição, não é isso, mas é simplesmente a consequência dos nossos atos, amém? Consequência dos nossos atos. E da mesma forma, Pedro traz essa mensagem para nós dizendo, olha, essa promessa que eu estou trazendo a vocês é também para o filho de vocês, é também para a geração de vocês, é para quem ele chamar. E aí, irmãos, nós estamos aqui num domingo à noite, prestes a encerrar aí mais um mês. E aí o Senhor nos traz exatamente essa lembrança. Quantos aqui de fato, é tão bom lembrar isso, né? Quantos aqui de fato lembram das promessas do Senhor para a sua vida?
E quantos já se perguntaram por que elas ainda não aconteceram? E quando eu falo em promessas, irmãos, são essas promessas que estão aqui, não é algo particular que Deus tenha te dado, não. Sobre um ministério, sobre uma carreira, sobre a diferença no reino. Às vezes, irmãos, a promessa da salvação, ela se tornou indiferente para nós. Essa é uma dura realidade. A promessa da salvação, ela se tornou indiferente, porque a gente continua às vezes vivendo, como fizeram até músicas aí, vivendo como se não houvesse amanhã, de forma inconsequente, achando que está exatamente tudo bem. E no verso 40, irmãos, tem uma reflexão importante, que ele diz, com muitas outras palavras, advertia e insistia: salve-se dessa geração corrompida. A gente tem vivido um tempo, irmãos, aonde não tem se falado tão mal das gerações atuais agora. É um tal de geração Z, geração Y, que não presta, que é isso, que é aquilo, que não sei o quê. E é interessante que quem gerou essas gerações foram exatamente aqueles que vieram antes de nós. E quando eu ouvi isso, quando eu li isso, parece algo que está no Instagram agora. Salvem-se dessa geração corrompida. Parece uma notícia fresca do domingo. Porque o problema, irmãos, não estão nas gerações, o problema está exatamente no nosso coração. O problema está exatamente na necessidade de nos arrependermos, na necessidade de reconhecer e colocar no trono aquele a quem é de direito. Entendendo que, de fato, a nossa vida, ela foi dada, ela não é adquirida. Amém? Existe um Deus que deu a vida, que declarou a vida para que eu e você estivéssemos aqui e declarou a salvação sobre a nossa vida. E a gente esquece. E no verso 40, Pedro insistentemente advertia. Irmãos, a advertência nesse tempo não é exatamente algo negativo. Amém? A advertência não é algo negativo, pelo contrário. A advertência é para que, de fato, a nossa consciência possa ser impactada, a nossa consciência possa ser, de fato, impactada por aquilo que Deus quer nos dizer, que Deus quer transmitir. Amém? Ele nos adverte, e isso é bom. Irmãos, tem alguém preocupado com você e advertindo a sua vida? Se não tiver, se preocupe. Porque se tiver alguém que te ama de verdade, essa pessoa está exatamente preocupada com você. E ela está te advertindo da verdade. Amém? Ela vai estar te advertindo da verdade. Porque é isso que a palavra me ensina. Porque se eu não tenho compromisso com alguém, se eu não tenho compromisso com alguém, então por que eu tenho que ficar insistindo e advertindo alguém? Não é isso? Se eu não tenho compromisso com ninguém, bem, aquilo ali não é meu filho, eu deixo ele fazer o que eu quiser, o que ele quiser. É problema dele, do pai e da mãe. Então, quer dizer, diz exatamente a realidade do não compromisso. E no verso 41, para a nossa realidade, ele vai dizer o seguinte, que os que aceitaram a mensagem foram batizados. O que isso quer dizer para mim e para você? Nem todos vão aceitar. A minha oração a Deus é que todos que estão aqui nessa noite aceitem. Que nós juntos
Aceitemos a esse chamamento do Senhor hoje à nossa vida. Quem tem sido a nossa fonte de inspiração? Aonde temos buscado referências e respostas, irmãos? Na hora do aperto, a quem temos recorrido? Eu queria ler um texto com os irmãos, está lá em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 17. Efésios, capítulo 1, a partir do verso de número 17. E olha o que esse texto tem a dizer para mim e para você nessa noite. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 17, diz assim: Por essa razão, desde que ouvi falar, li a partir do 15, 17, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha o que Paulo escreve aos Efésios. Eu peço a Deus que Ele dê a vocês, igreja em Efésios, sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. É muito mais além que religião, irmãos. É muito mais além do que simplesmente religião. A oração de Paulo é exatamente para que eu e você pudéssemos ter o quê? Sabedoria, revelação e pleno conhecimento de quem é Cristo. Conhecimento dele. Oro também, verso 18, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas gloriosas, herança dele, os santos. Aí eu pergunto à igreja: quem aqui quer ter essa esperança? Quem aqui reconhece que tem uma herança gloriosa? Quem aqui quer de fato ter esse entendimento? Iluminação aqui está relacionada a isso. Entendimento. Você quer ter isso, irmãos? Você quer ter isso, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite? Esse pleno conhecimento, essa verdadeira esperança, essa alegria, irmãos, não é felicidade, é alegria, amém? Alegria na herança, porque se eu me torno filho, então a partir daí eu reconheço que eu tenho uma herança. Então, se eu tenho uma herança, eu vou viver como um filho obediente. E todo mundo aqui sabe como deve viver, como deve se comportar um filho obediente. Verso 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. A certeza do poder em nós, a certeza do poder de Deus que nos alcança. 20, esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-lhe à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possamos mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aleluia. E você pode estar assim agora, não entendi nada. E eu vou falar para você, se você se torna essa igreja, você vai viver essa plenitude que vai te encher em toda e qualquer circunstância. E isso não é promessa
do Alex, do pastor Giliardi, nem de ninguém. Isso está na Bíblia Sagrada. Chega na segunda-feira, a gente fala: Senhor, estou sem expectativa. Senhor, estou aflito ou aflita. Senhor, estou sem esperança. Senhor, estou sem perspectiva. Senhor, estou desolado ou desolada. Irmãos, nós temos um Deus que prescruta o nosso coração. E Ele nos prometeu que jamais vai nos abandonar. O triste de toda essa história, irmãos, é que tem uma condição. E não é livre-arbítrio, irmãos. Porque eu entendo que Deus chama. Deus está chamando. No texto que nós lemos, Ele está chamando. Quem vai? Quem vai, irmãos? Ele está te chamando nessa noite. Mas quando eu me lembro dos profetas, por exemplo, quando ele foi chamar Isaías, Senhor, mas quando ele foi chamar Jeremias, eu não sei falar. Eu sou novinho, eu não sei nem o que dizer. Quando ele foi chamar Isaías, Senhor, eu também não sei pregar, eu não sei anunciar, eu não sei falar. E Deus está chamando, irmãos, e a gente vai dando desculpas, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa de não sei o quê, é por causa do meu passado, é por causa do meu presente, é por causa do meu futuro, é por causa da minha mãe, é por causa do meu pai, é por causa da minha esposa, é por causa dos meus filhos. E Deus está te chamando, irmãos. Igreja, Ele continua nos chamando, Ele é insistente, Ele é persistente. E Ele continua nos chamando porque Ele falou que não nos abandonaria, e Ele continua insistindo. Ele está chamando a mim e a você: sai dessa escuridão, sai desse poço duvidoso, sai dessa condição e vem para a luz. E luz que eu falo, irmãos, é a revelação de quem Ele é. É quando eu adentro por essas portas, entendendo que eu estou aqui para glorificar e exaltar a Ele. Por reverência, por gratidão, por entendimento, conhecimento, que se não fosse Ele, a minha segunda ia ser pior do que já é. A minha terça ia ser pior do que já é. Que Ele tem nos sustentado, irmãos. Até quando, irmãos, vamos continuar ignorando o Deus que criou todas as coisas, irmãos? É como a gente sempre declara, a gente não é o guti-guti do Senhor, não é isso. Mas Ele criou todas as coisas, Ele chama os seus. Ele está te chamando nessa noite, muda isso. É dia, irmãos, de quebrar religiosidade. É dia e é noite, irmãos, de quebrarmos legalismo. É dia, irmãos, de quebrarmos altares aqui nessa noite. Altares que foram levantados ao longo da nossa história, que nos afasta dEle, que nos afasta da presença dEle. É noite disso, irmãos, é de entendermos que não é sobre religião, que não é sobre eu fazer algo e Ele fazer o que eu quero. Não é sobre eu dar o dízimo para o gafanhoto não vir, não é sobre isso não, irmãos. Ele quer governar a minha vida, a sua vida. Ele quer que a gente levante da cama amanhã e a gente fale assim: Senhor, você está aí? E Ele fala: filho, eu estou aqui. Bora! Que é hoje! Vamos! Vamos trabalhar, vamos pregar o meu nome, vamos se alegrar. E aí a gente fala: Senhor, mas eu não estou conseguindo, Senhor.
Senhor, olha a política, olha a economia, olha o que está acontecendo. Senhor, olha a minha casa, olha meu filho. Senhor, olha meu trabalho. E Deus fala, olha para mim. Você está olhando para o vale, olha para o alto, para o monte. Davi disse que é de onde virá o socorro, mas os nossos olhos estão para o vale, para o vale, para o vale. E ele fala, olha para o monte. Olha para o monte, igreja. Antes de nós estarmos aqui, assim que abrimos a igreja, passou um cachorro aqui na rua, muitos viram. Ele estava com uma corrente no pescoço dele e arrastando aquela corrente. Provavelmente ele deve ter se soltado de alguma casa, né? Estava amarradinho, devia estar solto de alguma casa e ele estava perdidinho. Ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. E aí o barulho daquela corrente no chão. Ele voltava e o barulho da corrente no chão. E às vezes, irmãos, a gente pode estar igual aquele animal. A gente vai para lá e ele sem saber para onde ir. Ele sem saber para onde ir, irmãos. Ele não estava conseguindo, pelos dons que ele tem, pelo seu faro, pela sua visão, ele não estava conseguindo identificar onde era a casa dele. E aquele cachorro, ele passou aqui, passou e voltou. E às vezes a gente está assim, irmão, sabe? Com a corrente ainda no pescoço, irmãos. E ele quer quebrar essa corrente, a gente ainda está acorrentado a algo, preso a algo, e ele quer quebrar isso nessa noite, irmãos. Ele quer quebrar isso. Chega disso, igreja. Nós temos um lar, nós temos um Pai, nós temos um Deus, nós temos um Senhor e Rei que governa sobre todas as coisas. Nós temos responsabilidades, sim, nós temos deveres, sim, nós temos que arcar com as consequências, sim. Pecado é pecado e não pode ser aliviado. Nós temos que obedecer, irmãos. Mas lá no final de todas as coisas está escrito que aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Por isso, eu te convido nessa noite, irmãos. Eu não costumo fazer isso, vocês sabem. Mas a guerrearmos hoje. Guerrearmos mesmo. Ao ponto de chegar a Deus e falar, Senhor, esse aqui tem governado a minha vida. E eu não quero mais ele nesse lugar. Eu não quero ser mais como esse cachorro que passou aqui. Que foge de casa sem saber onde é a casa. Mas com a corrente ainda no pescoço. Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero, Senhor. Eu quero uma direção do Senhor. Eu quero uma restauração de quem eu sou, Senhor. Eu quero entender quem eu sou na Tua presença, Senhor. Eu quero entender esse negócio de filho aí que o pastor está falando, de filho. Eu quero entender isso aí, Senhor. Eu quero que o meu entendimento seja iluminado, seja exatamente revelado. Revela-te a nós aqui nessa noite, Senhor. Revela a Teus filhos aqui nessa noite, Senhor. Quebra cadeias e grilhões. Faça como o Senhor fez com Paulo, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, Deus. Levanta homens e mulheres neste lugar que te amam incondicionalmente, Senhor. Que te amam incondicionalmente, Senhor. Levanta, Senhor, no nosso meio. Homens e mulheres dispostos a te obedecer, dispostos a ouvir a Tua voz, dispostos a viver na Tua presença, Senhor. Levanta homens e mulheres aqui fortes, Senhor. Fortes em Ti, Senhor. Levanta, Senhor. Quebra cadeias e grilhões aqui, Senhor. Se você está ouvindo o chamado de Deus nessa noite para isso, irmãos, comece a declarar isso. Comece a declarar isso. Senhor, tira
tudo que está entulhado na minha vida. Senhor, tira tudo que está impedindo que eu agir na minha vida. Senhor, desentulha esse poço, Senhor. Desentulha esse poço, Senhor. Tira tudo que está entulhando a minha vida. Senhor, se eu estou igual esse cachorro com essa corrente no pescoço, tira, Senhor. Tira, Senhor. Quebra as amarras, Senhor. Se há algum muro, se há alguma barreira para que eu te conheça, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Quebra cadeias e grilhões aqui nessa noite, Senhor. Liberta-nos dessa prisão. Dessa prisão, Senhor. Nos liberta disso, Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria que você, quem pudesse, coloque de pé. Eu não vou fazer mais oração ou advertência. Não porque eu não quero mais insistir, mas a gente vai pelo menos declarar mais essa canção uma vez. E quando você declarar essa canção mais uma vez, você vai falar exatamente para que Deus governe a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acima de todos, acima de tudo.